Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nosso tema de hoje é Meu Caixa, Minhas Regras. Eu sou Sabrina Engelmann e esse vídeo de hoje é para as pessoas que são donas do seu próprio negócio, trabalham muito nele, não tem tempo para a família, não tem tempo para cuidar de todos os custos, não tira férias e trabalham aí de 10 a 15 horas por dia, inclusive aos finais de semana. Esse vídeo é para você e hoje nós vamos falar um pouco sobre o caixa da empresa e sobre o seu prolabore, exatamente, sobre o seu salário. Você trabalha, trabalha, trabalha e acaba esquecendo do seu prolabore. O seu prolabore, que é o salário do dono da empresa, de você que toca a sua empresa, que é o meu salário que eu toco a minha empresa, ele deve estar definido e ser um valor fixo. E não é aquele valor que sobrou no final do mês depois de você pagar todas as contas. Não, é um erro que muitos fazem, que muitos empreendedores fazem, né? E não colocar e não estabelecer esse valor e ficar com o que sobra no final do mês. Tem meses que não sobram nada. E aí? Você vai ficar sem sustento? Às vezes é o seu sustento, sendo da sua família, vem dali. Então esse valor, ele deve estar já previamente estipulado, deve entrar, deve, não é que pode ser, não. Deve entrar nos custos mensais da sua empresa, o seu prolabore. E ele deve ser um valor que está dentro das condições da sua empresa. Não adianta eu colocar, por exemplo, trabalho muito, tudo mais, mas hoje, se eu for ver, minha empresa pode me pagar, por exemplo, aí 6 mil, eu botei 12. Eu quero ganhar 12. Mas a empresa não consegue pagar 12. Nem rapando a conta vai dar os 12. Então não adianta colocar algo que você não consegue tirar, né, o seu de prolabore, o seu salário. Então ele deve estar dentro das condições. Outro erro muito comum que eu vejo as pessoas comentando assim: eu ganho 15 mil, ganho 20 mil. Minha empresa ganha 50 mil. E daí acha que a empresa ganhando, ele tá ganhando também. Não, eu ganho 50 mil. Eu ganho 20 mil. Não, ele tá falando faturamento da empresa. Tá, o faturamento da empresa 50 mil, 20 mil, tudo bem. E quanto é o seu prolabore, o seu salário? Qual o valor dele? Aí eles ficam assim, se olhando. E agora? Qual o valor? Gente, faturamento é quanto a empresa está faturando. Agora, o seu prolabore, o seu salário, quanto foi definido, está lá nos custos. Porque todo aquele dinheiro que entra no seu serviço, na sua empresa, vai pagar os custos, vai entrar no fluxo de caixa para pagar as próximas contas que estão por vir, que já foram estipuladas, né, já estão na sua relação, no seu controle. E lá nos custos estão o seu prolabore e, se você tem funcionários, dos seus funcionários. Não é juntamente com a previsão, né, de 1/3 de férias e mais 10/3, que ele é diluído durante o ano para se pagar, para você chegar no final do ano e você ter aquele valor para pagar para o seu funcionário. Senão você não tem. Já gastou. Então, esses valores todos, eles devem estar previstos já nos seus custos, inclusive o seu prolabore. Não é o que sobra no final do mês, o seu prolabore. É lucro. O que sobrou no caixa é lucro. Mas, se você fez a precificação errada, não é nem o lucro. A gente está falando de outra coisa. Mas tem tiro ali, então, mas não é lucro. Se você precificou errado e tá dando prejuízo, aquilo ali é um dinheiro que vai ser utilizado daqui a um pouco, não é nem lucro. Depois, no final das contas, quando você for fazer o fechamento, você vai ver que está no prejuízo. Se a precificação não tenha sido feita, né, corretamente. Então, o prolabore, por que estabelecer um prolabore? Porque você precisa curtir a sua família. Porque é o seu sustento. Porque você precisa ter conforto. Porque você precisa ir no supermercado comprar comida. Porque você precisa tirar férias. Você precisa viajar. Você precisa
sair também com a família. Se acontece alguma doença, você tem que ter dinheiro para pagar, você tem que comprar remédios. Se você quer trocar de carro, você tem que ter dinheiro para trocar de carro. Se você quer terminar a sua casa e começou, você tem que ter dinheiro para fazer isso. Ou, se você quer comprar a sua casa, você tem que ter dinheiro para fazer isso. Então, por isso, você tem que ter um prolabore estabelecido, um valor. Você tem que saber que você tem aquele valor por mês que você pode contar. Esse valor vai ter que estar dentro das condições da sua empresa. Não pode ser, como eu falei anteriormente, um valor fora dessas condições. Né? Não, eu quero ganhar muito, mas então você vai ter que trabalhar e colocar metas. Aí sim, colocar as metas para você ir chegando e aumentando e fazendo os ajustes necessários. Está com pouco cliente, tem que fazer ajuste então na agenda. Está sem tempo ou a qualidade está ruim, os clientes estão reclamando, tem que arrumar a qualidade. Então, tudo tem que ser revisado. Então, por isso que é interessante colocar as metas. Porque quando a gente coloca uma meta salarial dentro do nosso próprio negócio, a gente começa a fazer os ajustes e daqui a pouco a gente está fazendo os ajustes mais finos e a gente vai enxergando aonde estão os furos, ou quais os locais que a gente tem que arrumar para conseguir tirar aquele prolabore dos sonhos. Porque como você vai querer colocar 5 dígitos no bolso? Para colocar 5 dígitos no bolso, você precisa arrumar, sim, ter o seu prolabore definido. Saber o que é o seu prolabore. Você tem que saber o que é o lucro, você tem que acompanhar a sua empresa. Se você faz isso, opa, não estou ganhando ainda, você consegue fazer os ajustes para conseguir colocar até 5 dígitos no bolso e curtir a família, dormir bem, porque não tem coisa pior do que ter contas, né, a pagar e você ficar pensando durante a noite como arrumar dinheiro para pagar aquelas contas. Isso é a coisa pior que existe. Não, a gente não consegue ter uma noite de sono tranquilo. Então, para ter essa noite de sono tranquilo, o seu caixa, o seu faturamento tem que estar alinhado. Então, a precificação do seu serviço ou do seu produto também deve estar alinhado e juntamente com todos os custos que estão ali envolvidos. E tendo tudo alinhado, o seu prolabore, e você conhecendo toda a sua estrutura, você vai saber os momentos que são mais difíceis, os momentos que a sua venda ou a procura pelo seu produto ou serviço, ele pode sofrer com as sazonalidades, né? Ou clima, ou épocas mesmo, Natal, Ano Novo, Páscoa, alguma coisa assim, que faça um movimento subir ou baixar. Isso tudo vai estar dentro de uma média do ano e o seu salário, o seu prolabore não pode sofrer por essas oscilações, ele tem que ter um valor fixo dentro da média que você tem de fluxo anual. No início de um negócio, um novo negócio, às vezes a gente não sabe ainda todos esses dados, por isso não deve se colocar um valor exorbitante de prolabore, você vai colocar dentro de uma média, às vezes até uma média baixa, prevendo como é que vai se comportando ao longo do ano, para você conseguir ver todos os pontos e corrigir esses pontos. Por isso, conhecer o seu empreendimento, o seu negócio e acompanhar mês a mês todas essas oscilações para você conseguir ficar preparado. Então, o seu salário, o seu prolabore não pode sofrer as oscilações do mercado ou que o seu negócio vai sentir. Por quê? Porque o seu prolabore é o seu sustento. E às vezes muitas famílias, o sustento da família inteira vem dali. Então, você tem que estar preparado para já essas épocas e ser criativo, inventar alguma coisa para essas épocas, para atrair mais clientes, para vender mais, para oferecer mais o seu serviço. Um exemplo de uma oscilação bem corriqueira, né? Por exemplo, o dono de uma padaria, né? Vende pão todos os dias e outras coisas, né? Aí falta luz. Só que o custo dele tá tão certinho, tão justinho, não sobra nada, o faturamento dele só paga as contas, ele não tem lucro, tá tudo tão justinho, aí falta luz, ele ficou sem energia elétrica um dia inteiro, não conseguiu fazer pão e aquilo ali abalou o caixa dele de uma forma que aquilo não estava previsto, ele fez as contas tudo muito no limite, e ficar sem um dia de faturamento quebra o caixa dele.
Vocês entenderam? Isso é uma oscilação. Isso não pode acontecer. Você deve deixar uma margem de segurança por causa desses imprevistos. Eles não podem oscilar com o seu salário, o seu prolabore. Faltou energia elétrica, não faturei um dia, esse faturamento de um dia abalou minha estrutura de tal forma que eu não vou poder receber salário esse mês. E aí? Como é que fica as tuas contas pessoais? Como é que fica a tua vida pessoal? Não dá para ser assim. Não, a gente não pode deixar, por exemplo, na minha empresa, falta energia elétrica. O que a gente faz? Não dá, a gente faz outros serviços que não utilizam energia elétrica. Abala a produção? Muito. Mas esse dia já está contado nos nossos cálculos. Se faltar luz aquele dia, eu sei que aquilo não vai gerar renda ou não vai gerar a produção que deve constar naquele dia, mas a gente vai fazer outras coisas dentro da empresa, óbvio, mas eu sei, isso já consta, eu não fico no limite. Se acontecer alguma coisa, vai abalar meu caixa de tal forma que depois eu não vou conseguir me sustentar. Não pode, a gente não pode levar até o limite. Nós temos que ter uma margem de segurança para conseguir tocar o nosso negócio. Senão a gente vai falir. E é dali que vem o nosso ganha-pão, é dali que vem o nosso sustento. Então, quando você define o seu prolabore, define o seu salário, fica bem mais fácil de você conseguir ir subindo, vendo o que está acontecendo, colocando metas. Esse salário, esse seu prolabore com valor fixo, ele vai entrar nos custos da sua empresa. Ponto. E a sua empresa vai pagar esse valor para você, pagar todos os outros custos envolvidos. Assim fica mais fácil de você chegar nos 5 dígitos. É o seu prolabore mais os lucros. Aí você vai conseguir bem mais fácil colocar 5 dígitos no bolso e curtir a vida com muito mais tranquilidade, sem comprometer o caixa da sua empresa, o fluxo de caixa da sua empresa. Para entender fluxo de caixa, não precisa MBA, não precisa especialização, não precisa ser formado em administração, não precisa nada disso. Fluxo de caixa na sua empresa é toda a grana que percorre dentro da sua empresa, desde a sua chegada até a sua saída. Bom, sendo bem simples, bem rápida, são as contas a pagar e as contas a receber. Isso é o fluxo de caixa. E depois tem, claro, as datas, diferença, mas isso é outra conversa que a gente vai falar depois, outra hora, tudo certinho sobre o fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa, ele leva em consideração o passado, o presente e o futuro. Porque tem coisas no passado que você já comprou, mas não recebeu ainda, vendeu, mas não recebeu ainda, ou está recebendo. Tem coisas hoje que você está vendendo, mas que você já comprou, ou está comprando hoje para vender hoje, e tem para o futuro, que você está comprando para receber para vender futuramente. Então, o fluxo de caixa, ele leva em consideração passado, presente e futuro. Por isso que você tem que acompanhar os custos da sua empresa. Porque se você não acompanha e não sabe o que está acontecendo, o que está sendo comprado ou não, no momento de uma crise, você sabe exatamente o que tem que fazer. Você sabe aonde... Opa, se eu estou comprando tanto de matéria-prima, agora deu uma crise, eu vou reduzir. Eu vou segurar o dinheiro no caixa. Caixa positivo é tranquilidade. Dinheiro no caixa é sinônimo de saúde na sua empresa. Então, fique atento sempre a essas oscilações no mercado. Então, quem não fica atento às oscilações no mercado e a sua empresa juntamente, olhando sempre os dois paralelamente, acontece uma coisa, custa a tomar uma decisão. E às vezes é tarde, né? Se não está acompanhando o que está acontecendo, quando vê, é tarde e não precisava ter feito aquela compra ou aquele gasto. Dá para tomar decisões e não se arrepender depois, né? Esses cuidados, o fluxo de caixa, também se enquadram na nossa vida pessoal. Por exemplo, o que você recebe, né, da sua empresa, e se você gasta mais, então sai mais do que você recebe. Você vai ficar com fluxo negativo, não é mesmo? Por exemplo, aqui. Antes
de eu ter empresa, eu trabalhava em 5 escolas. 5 escolas. Quando eu comecei a fazer a casa, eu tinha 5 escolas. Uma das escolas eu sabia, eu estava atenta, eu sabia que ela não estava muito bem das pernas, né? Mas claro, eu estava já fazendo a casa. O que que eu fiz? Economizei tudo que eu pude, porque eu sabia que uma das escolas não estava muito bem. Economizei para poder fazer a casa. Fui fazendo. Durante o período que eu estava construindo aqui a casa, essa escola fechou. Demitiu todo mundo. Não, tinha que demitir, não tinha outra solução. Mas eu estava segura porque eu tinha o dinheiro guardado. Eu tinha dinheiro para continuar, porque como é que eu ia alterar alguma coisa naquele período? Não dava. Mas eu estava atenta ao que estava acontecendo. Isso é o fluxo de caixa interfere até na vida pessoal da gente. Essa entrada e essas saídas de dinheiro, isso é fluxo de caixa. E nossa vida pessoal, a gente também tem isso. Então, se eu não estivesse atenta ao que estava acontecendo, mas eu perdi uma escola, eu ia me endividar com a casa. Mas eu tinha dinheiro guardado, eu fui me preparando, deixei algumas coisas para depois. Ah, já podia ter fechado o pátio no mesmo momento, podia ter feito. Não fiz. Opa, vou esperar. Vou ver se eu consigo colocar outra escola no lugar dessa, ou amplio minhas horas nas outras escolas. Fui pesquisar alternativas para eu continuar com o meu plano. Mas, óbvio que eu suspendi uma parte do meu plano, que era já fechar o pátio de imediato, assim que eu estava construindo a casa. Não fechei! E não fiquei abalada com isso. Algumas coisas é igual na empresa. É igual. Poxa, por que eu vou gastar um valor X comprando matéria-prima ou insumos se eu estou vendo que tem uma crise ou está acontecendo alguma coisa no mercado ou é o meu período que eu vendo menos? Eu não posso manter a mesma compra se é o período que eu menos vendo. Cai bem na sazonalidade. Eu não vou manter o mesmo fluxo de compra, vou diminuir para manter meu dinheiro em caixa. Por quê? Porque você tem o seu salário para se pagar também. Tem dos seus funcionários, tem os seus compromissos. Se você não tem funcionário, tranquilo. Mas sempre lembre de prever junto nesses custos uma parte já do 13º e férias, todos os meses. Para quando chegar lá no final do ano, quando tiver que pagar tudo, você ter o dinheiro em caixa para pagar. Então tem umas historinhas que o pessoal falam, né? Fluxo de caixa é rei. Sim, fluxo de caixa é rei, faturamento é ego. Exatamente. Falei isso no início do vídeo, pessoas falando, eu faturo tanto. Eu faturo 50 mil. Eu faturo tanto. Eu faturo 30 mil, faturo 20 mil. Enche a boca para falar do faturamento da empresa. Eu fico, coitado. Coitado. Não sei nem o salário. Quanto será que ela ganha de salário mesmo? Quanto que ela consegue ou ele consegue tirar de salário? De prolabore, no caso, né? Gente, faturamento não é prolabore. Lucro não é prolabore. Se a sua precificação tá correta, lucro vai ser lá o que vai sobrar depois de tudo pago, de tudo vendido, se pagou tudo realmente, até o seu prolabore. Aí vai ter o lucro. Com o lucro, você que é dono da empresa, se você tiver sócio, vocês decidem se vão aplicar na empresa uma parte lucro, se vocês vão repartir o lucro entre vocês, entre os sócios, ou se você não tem sócio, vai tudo para você. Aí você define. Eu tenho uma reforma na empresa, quero comprar equipamentos novos. Você define o que vai fazer com o lucro. Você pode fazer isso, como você pode aportar para o dono, né, ou para os sócios da empresa, da sua empresa. Então, existe uma diferença. Semana passada, acho que foi semana passada, participei de uma reunião e uma das mulheres que participavam, ela encheu a boca para falar porque eu faturo, não vou falar o valor, é bem alto o valor. Eu fiquei pensando assim. Ela falou tentando humilhar a gente, sim, tentando humilhar os outros, mas eu fiquei assim. Ela falou o faturo como se fosse o salário dela, né? Eu fiquei pensando quanto ela paga de aluguel, de energia elétrica, quanto ela paga, porque ela faz muito marketing, né? Ela tem uma equipe de marketing muito grande. Quanto que ela gasta em marketing? Eu fiquei pensando, eu fiquei só somando tudo. Eu disse, faturamento não quer dizer nada. Por exemplo, no mês de dezembro, nós na nossa empresa, nós nos mudamos. Cheguei a mudar de pavilhão.
Foi uma das alternativas que nós, durante a pandemia, saímos de um aluguel caríssimo, que não aceitaram negociar, fomos para um aluguel mais em conta. Aquele mês da mudança já estava previsto, eu sabia que eu ia gastar mais naquele mês da mudança, para fazer a mudança. Só que todo aquele gasto estava previsto. Foi tudo calculado, orçado antes. Tempo, o dia que ia chegar o caminhão, o pessoal para descarregar, estava tudo calculado. Ninguém podia atrasar. Tava tudo certinho, quantos carregamentos iam dar, né, naquele momento. Tudo para fechar a conta. Claro, esse valor da mudança, eu também coloquei no custo, por isso, vale a pena ou não vale a pena se mudar? Vale a pena ou não vale a pena fazer isso agora? Tudo isso foi pensado. Por quê? Porque a saúde da empresa, a gente tem que calcular, não adianta, tem que pegar e colocar no papel, no Excel, fazer alguma tabela, alguma coisa tem que ser feita. Não pode simplesmente, será que dá? Não, acho que vai dar, vou me meter. Não é assim. Tem que ser tudo muito calculado. Então, nós calculamos tudo exatamente. Gente, organizei tudo. A chegada do caminhão. Nós precisava aqueles caminhão Munk, sabe? Especiais para conseguir tirar os equipamentos. Foi tudo pensado e calculado, porque envolviam várias pessoas, envolviam vários caminhões e não podia atrasar, senão ia pagar um caminhão parado. Não dava. Então, os horários, os tempos, foi tudo pensado e planejado e deu tudo super certo e tudo estava dentro do orçamento. Foi feito o orçamento antes. Não foi, vou me mudar, vamos lá. Aí chega o cara do caminhão, cobra um valor, meu Deus, e agora? Como vou pagar isso? Gente, em dezembro do ano passado, nós faturamos muito. Foi um faturamento maravilhoso. Só que a gente teve um gasto horrível por causa da mudança, mas estava nos planos. Então, se eu for olhar para o faturamento, eu vou, nossa, estou muito bem. Nossa, nossa empresa faturou super bem. Mas teve um gasto enorme com a mudança. Isso que foi tudo super calculado, orçado, diminuído, negociado para ser o menor valor possível. Dentro do montante, do tamanho da empresa para mudar, para fazer essa mudança, a gente conseguiu um valor muito bom. Mas mesmo assim, deu um impacto nos gastos do mês. Então, se eu olhasse só o faturamento de dezembro, eu ia ficar feliz. Mas tinha faturamento, quanto faturou e os custos para pagar. Tá? Então, eles se equipararam, porque aquele mês foi bem pesado por causa da mudança. Então, falar que o faturamento, gente, não é nada. O faturamento não é dinheiro no bolso. E o que importa é o prolabore e o lucro. É o dinheiro no seu bolso. Então, para conseguir chegar até 5 dígitos no bolso, você precisa fazer ajustes. Você fazendo esses ajustes, definindo o seu prolabore, arrumando a precificação, você vai chegar a ter os 5 dígitos no bolso e ter a tranquilidade de um sono, de sair com a família, de curtir, trocar de carro, fazer suas viagens, realizar os seus sonhos. Então, faturamento, ele não quer dizer nada. Tá entrando, mas se tá saindo, não quer dizer que é lucro, não quer dizer que é o seu salário. Tá? Você tem que ter o seu prolabore bem definido e defender sempre o fluxo de caixa. É preciso vender um carro? Vende para defender o fluxo de caixa. Peguei, a minha avó emprestou dinheiro para minha empresa para manter o fluxo de caixa. Não tem problema, depois faça direitinho a documentação e vai pagando a sua avó. É um empréstimo para manter a saúde do fluxo de caixa. Manter o seu fluxo de caixa positivo. Isso é importante. Porque no momento que você fica sem dinheiro, você não tem o que fazer. Por isso, tudo tem que estar muito bem calculado. Os custos devem estar muito certinhos. O seu prolabore deve estar lá nos custos. Não é o que sobra, porque se não sobra nada, você não recebe nada. Então, esses cuidados, por exemplo, ali na minha mudança, se eu não tenho meu prolabore definido, em dezembro, durante a mudança, eu não ia receber R$1, porque não sobrou nada. Mas ele já estava definido e estava nos meus custos. Meu prolabore é tanto, eu vou receber. Ponto. Entrou o dinheiro para pagar.
Só não sobrou depois mais nada, mas estava porque foi tudo utilizado durante a mudança e tinha custos enormes, mais os impostos ainda, né? Quando você vende mais, tem mais impostos, né? Então, tudo isso a gente tem que estar preparado. Não dá para dar um passo sem pesquisar, sem pensar. E para vocês entenderem, assim, que não precisa de MBA, gente, não precisa de especializações para entender o que é fluxo de caixa. Por exemplo, eu achei muito legal, tem um pedreiro aqui em casa estamos fazendo uma reforma, e ele ia fazer só aos finais de semana, porque durante a semana ele estava fazendo outras obras. E ia vir aqui para casa só aos finais de semana. Eu concordei, tranquilo. Aí passou uma semana, o pessoal dele veio todo aqui para casa e começaram a fazer durante a semana. Aí ele foi me cobrando, combinei com ele de pagá-lo por semana e por tanto de obra feito, tudo mais. Eu fui pagando direitinho e ele passou o pessoal todo dele para cá. Por que ele fez isso? Porque a outra obra o cara não pagou, ele veio para cá, porque eu estava pagando ele defendeu o fluxo de caixa dele. Vocês viram que ele usou um instinto, mas usou corretamente. Então, gente, não precisa um MBA. Não tô falando nada contra pedreiro, nem nada. Eu tô falando que ele agiu corretamente. Ele defendeu o fluxo de caixa dele. Um local não pagou, ele foi para outro local que estava pagando ele certinho. E assim, ele manteve o fluxo dele positivo. Senão ele poderia se endividar. Imagina, continua na outra obra, o cara não paga, ele fica sem dinheiro para pagar os ajudantes e ele vai se entrando numa ciranda e ele fica negativo. Assim, o que ele fez? Bom, ali ela tá pagando, trouxe todo o pessoal para cá, era para demorar 5 meses, a obra vai 1 mês e meio, nem isso talvez. Então, ele defendeu o fluxo de caixa dele. Foi por instinto? Pode ter sido por instinto, sim, mas ele fez corretamente. Então, por isso que eu falo, não precisa MBA para entender o que é fluxo de caixa, não precisa uma especialização. São coisas simples. A gente só tem que ter noção do dinheiro que entra, da grana que entra e a grana que sai. Isso é fluxo. É essa corrente, né? Esse dinheiro que entra e sai. Isso é o fluxo. Isso é fluxo de caixa, fluxo de grana que está entrando e saindo. E é simples de entender. No momento que a gente gasta mais do que recebe, a gente fica negativado. A mesma coisa na empresa. Então eu achei muito bonito o pedreiro aqui, né, fazer essa relação por instinto e fez corretamente. Achei maravilhoso para vocês verem que é fácil de entender, não é difícil. Então é importante definir o seu Prolabore. Ele deve constar nos seus custos, nos custos da sua empresa, deve estar lá. Coloque metas para subir ele. Você deve saber o lucro. Você deve saber que faturamento é ego, tá? Faturamento não é dinheiro no bolso. Quanto você fatura não é dinheiro no bolso. Se você sabe desses pequenos detalhes e você faz os ajustes necessários, você chega a ter os seus 5 dígitos no bolso. Então, bora fazer os ajustes necessários.